Olá, começa agora o Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Hoje estamos recebendo a presença do pastor e jornalista Fábio de Sá. Tudo bem, Joia. Fábio? Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Acompanho o programa de vocês, estou feliz por isso e vamos juntos. Legal, muito obrigado, viu? Obrigado. Com a gente, como todas as semanas, André Leite, seja bem-vindo. Olá, olá. Suzane Lima, tudo bem? Tudo bem. Nossa, que angelical que tá a Suzane hoje. O que aconteceu? Eu sou angelical. Obrigado. Hélio Moura. Tudo certo, gente, é um prazer. Muito bem, olha, no Redação de hoje a gente faz um balanço sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E ainda a gente vai discutir sobre o desemprego no Brasil, que inclusive vem atingindo pessoas com alto nível de escolaridade. Vamos falar também sobre o relatório da Organização Mundial da Saúde, que colocou as carnes processadas na lista de alimentos cancerígenos. E sobre um jovem que acabou matando o amigo, achando que ele havia se transformado em zumbi. Olha só como as coisas estão acontecendo. A gente tem diversos assuntos para discutir no programa de hoje, mas a gente precisa também da sua participação. Você pode fazer parte desse debate com a gente, não é mesmo, Hélio Moura? Com certeza, Wagner, você pode fazer isso pelas redes sociais. A gente tem, primeiro, o nosso portal, novotempo.com/jornalismo. Aí tem o facebook.com/ntjornalismo. No Twitter e no Instagram você encontra a gente em @ntjornalismo. E aí você participa com a gente, manda para cá também seu comentário, suas sugestões. Participa dessa roda de discussão aqui. É isso aí. No último final de semana, milhões de pessoas realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova tem não somente a função de medir a qualidade do ensino médio no país, mas também tem sido utilizada como parte do processo seletivo de centenas de instituições públicas e privadas de ensino superior. Entre as polêmicas envolvendo o exame deste ano estão o tema da redação, que tratou sobre a violência contra a mulher, e a questão que citou um trecho da escritora feminista Simone de Beauvoir. A gente vai falar sobre esses assuntos todos aqui, mas a gente antes, uma coisa que super chama a atenção é aquela história do destaque que a mídia dá para os atrasados. Vocês já repararam isso? Eu acho que tem gente que fica esperando o momento, chega atrasado de propósito para ter os seus 15 minutos de fama. Vocês não concordam, não? Não, tanto é que teve um canal de humor do YouTube que os caras fizeram de propósito. Eles mostram o vídeo, eu vi o vídeo, ele fala assim, ó, agora vai ser a pegadinha na mídia que tá cobrindo o Enem. Eu vou fingir que eu tô chegando atrasado aqui e vou dar entrevista para eles pegarem o meu desespero e tal, meio que pra falar assim, jornalista é tudo meio urubu, assim, sabe? Fica em cima da desgraça alheia. E aí ele fez isso, aí ele aparece e tal, cai no chão, começa a chorar, não, por favor, não. E aí o pessoal vai, entrevista ele fala, eu me atrasei por causa disso, daquilo. Aí depois ele fala só pro pessoal do canal, porque ele não podia falar pro pessoal lá que tava cobrindo, senão não ia ser publicado em lugar nenhum. Mas aparecia um monte de lugar, no G1 da Globo, em outras reportagens, outros Ele conseguiu portais. enganar de verdade e foi publicado. Foi publicado. Então, eu acho que ele se aproveitou um pouco disso, né? Do pessoal estar ali para cobrir a desgraça mesmo do povo. Tinha até um rapaz que eu lembro que mostrou numa outra reportagem, que é um estudante da universidade lá, que eu não lembro qual era a universidade pública, mas aí ele sentou, levou o banquinho dele, levou umas cervejas lá, Sim, só para ficar vendo a desgraça do pessoal E a tendência é o seguinte, a tendência é dos meios sensacionalistas fazerem isso, né? Mas a gente tem percebido que, de um modo geral, isso tem acontecido em várias mídias, né? Agora, em vez de valorizar a pontualidade, né, eu diria isso, em vez de valorizar a pontualidade, as pessoas têm valorizado normalmente a desgraça, né? O lado ruim, o atraso. Uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, se você quiser ensinar metade das coisas para o seu filho, ensine ele a ser pontual. Então, ele vai ser pontual ao pagar as contas, pontual ao chegar nos compromissos. Então, metade das coisas da vida vão ser resolvidas com a pontualidade. Ali. Nossa, é muito Só que a profundo. tendência natural é a gente o quê? A mídia, de um modo geral, hoje, né? Infelizmente, fazendo isso. O lado negativo, a impontualidade, se é que assim a gente pode dizer. Mas vamos olhar o lado positivo das coisas, né? Eu penso assim. Claro, olhar o lado e positivo. o Enem é uma prova que avalia toda a vida desse aluno no ensino médio e, em consequência, o ensino fundamental que ele teve. Eu acho que hoje essas coisas têm até um outro nome, mas na minha época era ensino médio e ensino fundamental. E a gente não vê um destaque enorme para o primeiro lugar do Enem.
A gente não vê um destaque enorme para quem fez uma excelente redação, mas para quem chegou atrasado, aí fica aquele... E eu vejo, sabe aquelas coisas que periodicamente a gente que é jornalista vive? Vai começar as aulas, o preço do material escolar. Aí o peso que o aluno está carregando da mochila. Aí chega na Páscoa, é o preço do ovo de Páscoa que está não sei quantos % mais caro do que no ano anterior. Então, vai tendo as mesmas pautas aquele período todo, e essa do atraso do Enem é sempre garantia todo ano, né? Fora as pérolas ainda, né? As pérolas da redação do Enem, também. que ainda não chegaram ainda, porque vai ter a correção. Ainda vai ter a correção. Mas é que essa questão do atraso, como você falou, é uma pauta. O jornalismo segue meio que uma agenda, como você falou. Tem assuntos que você vai ter que tratar em determinados momentos. O atraso do Enem é uma coisa que chama a atenção, porque é uma coisa que não poderia acontecer. Porque se você parar para pensar na importância que o Enem tem hoje para um estudante egresso do ensino médio, você tinha que imaginar que ninguém chegaria atrasado. Aí o MEC sempre faz as campanhas, o ministro nas semanas anteriores, e aí tem o site sempre dizendo, olha... Faça o percurso antes, veja quanto tempo você leva, considere um tempo de atraso, caso, sei lá, estoure o pneu do carro, caso tenha um acidente, caso o ônibus pare ou quebre, considere tudo isso. E mesmo assim, um percentual enorme, a ponto de chamar a atenção da mídia desse jeito, chega atrasado todo ano. E isso assim, aí tem, a internet faz agora essas brincadeirinhas, né? Aí mostrou, eu vi hoje memes. Eu sou um analfabeto virtual. Fazem os memes lá. 2 semanas antes do show, aquela fila enorme, gente acamparam na barraca antes do show de um artista famoso. Aí, no dia do Enem, aquele monte de gente desesperado porque chegou atrasado. É uma coisa que eu não consigo entender. Ainda que nesse ano diminuiu bastante as faltas, né? Desde 2009, que a gente não tinha um número tão pequeno. Mas tem um motivo principal para isso, né? Porque alunos do ensino público, se eles não se apresentassem, eles teriam que pagar o valor que o governo subsidia para eles poderem fazer pela primeira vez. Ou seja, se você se atrasasse e não conseguisse participar, você teria que tirar do seu próprio bolso algo que o governo está te dando de graça. Então, isso pesou no bolso, dá uma melhorada. Não 100%, né? Mas um pouquinho. Gente, agora vamos falar das outras questões. Eu falei sobre 2 polêmicas, né, que tem se discutido bastante. A questão da redação e a questão de uma das perguntas. A questão do Enem desse ano, que mais deu o que falar e mais polêmica, cita um trecho da escritora feminista Simone de Beauvoir. O texto é o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. O trecho, então, foi seguido da questão. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca o... Aí tinham várias opções e a opção certa era a letra C, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Houve toda uma polêmica em cima dessa questão, porque estava se trazendo a questão dessa liberdade de gênero, liberdade de escolha de gênero para a prova do Enem. Vários deputados, né, a bancada evangélica do Congresso reagiu contra, tudo mais. O que vocês acharam dessa questão, antes da gente falar sobre a redação? O grande desafio da gente discutir questão de machismo ou feminismo é a gente acreditar que todos os temas, os assuntos, as abordagens são neutras, né? E eu acredito que, de alguma maneira, por detrás dessas informações, mesmo de uma frase no Enem, ou seja o que for, existem filosofias, conceitos, ideias. E uma das questões é o seguinte também: como que a gente vai discutir uma questão, né, e abordar e dizer certo e errado, porque, de repente, até para quem está acompanhando a gente, partindo de pressupostos diferentes. Se você parte de um pressuposto cristão, bíblico, religioso, toda a sua filosofia de vida, a sua compreensão de homem, de mulher, de gênero humano vai ser uma. Se você parte de outro conceito, humanista, evolucionista, você vai entender de outra maneira. Então, acho que o grande desafio hoje que a gente tem tido, e quando surgem esses temas, é justamente a gente chegar num consenso geral, social, porque as pessoas têm pontos de vista diferentes. Então, o grande desafio nosso hoje, nesse meio religioso ou social, é a gente chegar a um consenso que abarque todas as pessoas, que todos se sintam confortáveis, porque cada um
parte de um pressuposto diferente. Esse é um desafio que eu vejo hoje na sociedade, né? Eu acho que um dos pontos que levantou polêmica também é o fato da frase escolhida ter sido escrita pela Simone de Beauvoir. Por quê? Porque o que eles estavam querendo levantar ali era a questão de feminismo, machismo, igualdade de possibilidades dentro da nossa sociedade atual. Mas como a Simone de Beauvoir foi uma escritora polêmica, tinha uma vida aos olhos, né, boa parte do nosso público e desses deputados que você comentou, né, o Bolsonaro, entre outros, que são cristãos e tudo mais, ela tinha uma vida, né, meio bagunçada, assim, pelo fato de que ela era bissexual, tinha umas questões polêmicas envolvendo idade para iniciação sexual, etc. Isso na década de 60. Isso, na década de 60. Então, isso trouxe uma carga para essa questão que talvez o que o pessoal do Enem queria levantar, talvez, não sei, aí não tem como avaliar, mas aí acabou se confundindo um pouco as duas coisas, né? Uma questão que tem a ver com feminismo, machismo, com uma questão de gêneros sexuais e opções sexuais, que eu acho que não era, aparentemente não era esse o objetivo da questão, mas acabou se confundindo e gerou toda a polêmica que foi gerada, né? Uma das coisas que eu percebo é o seguinte, alguns discursos, né, das pessoas que defenderam, falando que tem que colocar esses assuntos, refletir sobre isso para os jovens, né, que é o futuro da nação, enfim. E aí levanta essa bandeira, né, da liberdade, né, da escolha, da opção sexual. Seria uma maneira de parabenizar o professor, sei lá, quem colocou essa questão no Enem. E sempre que a gente vê a evolução que a gente vai ter na sociedade, é sempre caminhando para esse assunto, de tal maneira que daqui a um tempo ele vai ganhar tanta proporção que quem pensa ao contrário, como você falou sobre os pontos de vista diferentes, né? Hoje uma maioria é adepta, aceita e tudo, mas está caminhando tanto para essa aceitação que daqui a uns dias diferente vai ser estranho, vai ser, de repente, quem levanta a bandeira sobre ser heterossexual. E, de repente, a gente vai ter que criar uma lei para isso também, né? Porque a maneira que isso vai criando, qualquer canto, qualquer oportunidade que se tem para discutir isso, a gente pode ver aí pelo próprio programa de televisão, novela, filme, etc. Outro dia eu vi uma cena mais ou menos assim, a personagem estava grávida e a outra comentava: ai, será que vai ser menino ou menina? Ou talvez depois dos 18 anos ele decide. Sabe? Sempre em cada oportunidade colocando esse tipo de conteúdo como se fosse uma maneira educativa, mas ao mesmo tempo acaba cerceando quem pensa diferente. Agora, falando sobre machismo e feminismo, eu vi uma informação num dos meios sociais, não sei quantos acompanharam, mas me chocou bastante. É o absurdo dos absurdos. Chamada bonecas sexuais. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas quem quiser, de repente, entrar na internet depois vai perceber o que é feito com mulheres em um local do mundo aí. O abuso sexual que é feito com essas mulheres. Agora, as mulheres merecem um cuidado e uma atenção. A gente vê nesse século, nessa realidade do mundo hoje, o que ainda é feito com mulheres. Sim. Em contrapartida, a gente percebe que quando a gente usa o termo machismo e feminismo, né, feminismo tem uma conotação muito de defesa da mulher, né? E machismo, uma conotação negativa. Um homem machista, né? De opressão da opressão. Mulher. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque os próprios termos hoje, eles acabam diferenciando como o homem sendo quase que mal e a mulher como ou vítima ou até o lado bom da questão. Então, a gente tem que valorizar os dois lados, cuidar e supervalorizar a mulher naquela que ela precisa ser supervalorizada também. Esse é o cuidado que eu entendo que a gente tem que ter. E a sociedade tem tido dificuldade em enxergar isso. E aí eu acho válido ter tido essa discussão na redação do Enem, porque eu estava olhando os números da violência da mulher hoje. A gente não está falando da década de 60, onde Simone de Beauvoir levantou toda essa bandeira e foi, na minha concepção, até para um extremo muito grande. Agora, a gente tem números altíssimos e essa violência tem acontecido em todas as casas, tem acontecido dentro de famílias que quem vê de fora acha que é uma família linda de propaganda de margarina, mas a mulher está sofrendo violência lá dentro de casa. Só trazendo dados que você falou aqui, a produção trouxe para a gente, só em 2014 o Brasil teve pelo menos 47 mil estupros. 47 mil é muito, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que, na verdade, podem ter ocorrido entre 136 e 476 mil casos de estupro no Brasil, porque muitas vezes a mulher, quando passa por uma situação como essa, ela fica
com vergonha de se expor e fica quieta, né? A gente sabe de várias histórias de gente que foi estuprada. Assim como e... as crianças que são abusadas também têm Exatamente. vergonha, elas pensam que o problema está com elas, né? E isso não é verdade. Então, eu acho que por mais que a gente discuta aqui, o que mais uma vez vale a pena a gente fazer, e toda a mídia quando discute esse assunto faz, é incentivar que você denuncie. Se você é mulher e sofre violência física, sexual, emocional, denuncie. E se você sabe de alguma situação, de uma criança, inclusive, que sofre de abuso sexual, denuncie também. É super importante que a gente consiga fazer essa denúncia para conseguir colocar essas pessoas na cadeia e não sofrer mais esse tipo de violência, né? A gente tem que ir para o intervalo, é isso? Acabou? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Você conhece alguém que está desempregado? Pois é, daqui a pouco a gente vai ver que o desemprego no Brasil não está poupando nem os trabalhadores com alto nível de escolaridade. A gente discute sobre isso logo depois do intervalo.